Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que nos assistem aí pela internet. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um culto da família, culto esse onde nós nos alegramos. Sei que você está aí com a sua família reunida nesta noite para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias, nesse tempo de quarentena, nós temos tido um tempo maior para nos relacionarmos com Deus. E até mesmo aqueles que não tinham o hábito de ler a Bíblia, eu acredito que agora tem tido um tempo maior para meditar na Bíblia. Agradecer aqui aos irmãos lá de Iacanga também, que estão ligadinhos conosco aqui, a nossa irmã Iodete. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado mesmo por estar ligadinho aí conosco nesse culto nesta noite. Eu sei que até mesmo que você que não tinha o costume de orar muito, mas hoje você tem tirado um tempo maior para orar, para falar com Deus. E quando a gente fala de oração, muitos oram não por gostar de orar, mas por necessidade de orar. E às vezes a situação para nós aperta tanto. Às vezes os problemas vêm sobre a gente de uma forma tão violenta que a gente não vê outro jeito, a gente não tem outra estratégia para vencer o problema a não ser orar. E eu quero falar para você essa noite que às vezes o céu nos chama para buscar a presença do Senhor. A gente costuma dizer muito para Deus falar com a gente, mas a gente não fala muito com Deus. E às vezes o céu cria jeito para a gente falar com Ele. Pastor, quando é que isso aí acontece? Quando é que eu sei que Deus está com saudade da minha voz? Quando vejo o meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver, e a solidão na escuridão me incomodar, já sei, Deus está me convidando para orar. Quando a madre fechar e penina irritar, simplesmente pelo fato de eu não gerar, e até o sacerdote mal me interpretar, já sei. Sabe o que é, meu irmão? Deus está me convidando para orar. Orar, orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, orar. Essa é pra você. Se começou um furacão e te deixou sem ação, já sei, Deus está te convidando pra orar. Quando o rei sonhar e nem ele lembrar, e do nada no palácio alguém mandar me chamar pra contar o sonho e ainda interpretar, já sei, convidando pra orar. Quando chegar a sentença da minha existência e o profeta vir dizer que em breve morrerei, e eu não saber como a sentença revogar, já sei, Deus está me convidando para orar. Oh, glória! Orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações
traz de volta pro altar. Orar, orar. Se começou um furacão e te deixou sem ação, já sei, Deus está te convidando pra orar. Tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Se começou um furacão e te deixou sem ação, já sei, Deus está me convidando pra orar. Orar, orar, aleluia. Quando o céu sentir saudade, Ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, orar. Se começou um furacão e te deixou sem ação, já sei. Sabe o que é, meu irmão? Deus está nos convidando para orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, abra a Bíblia comigo aí. No livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. Glórias a Deus. Se você perceber qualquer problema com o som aí, é só nos avisar aí que a gente corrige aqui, tá, meus irmãos? Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Fica por aí, me ajuda no fundo aí. Glória a Jesus. Livro de 1 Samuel 2. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, não, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta palavra, esse texto aqui, está falando com a gente acerca de Davi. Um moço que, assim como José, também era desprezado pelos seus irmãos. Um moço que era meio que rejeitado, até porque ele era o menor da casa de seu pai. Mas Davi está aqui diante de um problema, está diante de uma luta. E quando a gente fala de luta, a gente quer logo correr dela. Quando a gente fala de batalha travada, a gente quer se livrar. Quem é que gosta aqui de enfrentar peleia? Mas todo mundo gosta de ser vitorioso.
Todo mundo gosta de sair com a vitória na mão. Só vence aquele que guerreia. Só vence aquele que peleja. Só é vencedor aquele que enfrenta batalhas. E quando se fala de luta, misericórdia, Jesus, me tira dessa prova, me tira desse deserto. E a gente sabe muito bem que tem lutas que vêm para a gente cair de joelhos para orar, como cantamos aqui agora. Mas existe aquelas lutas que a gente pega com a própria mão, pastor José. Sabe aquela luta que você pega com a mão? Você vai em cima dela, você abraça ele e fala, tu é minha e não te largo. Que é isso, pastor? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Davi está diante de um problema sério aqui, um problemão para a vida dele. Esse gigante aqui, chamado Golias, de Gate, ele começou a afrontar o povo de Deus. Ele começou a se exibir, começou a cantar de bonzão, dizendo, existe alguém aí não para guerrear comigo? Esses soldados aqui não são de nada, tiro de letra. Tenha por acaso algum valente aí para me encarar, de homem para homem? Tem algum cabra macho aí, como se fosse o dia de hoje? Estou cansado de lutar com esses pequeninos aqui. Manda alguém de coragem para me desafiar. E começou a provocar o povo de Deus, e isso começou a preocupar o coração de Saul e dos seus exércitos também. Mas quem era esse gigante? Olha o tamanho do problema que Davi estava para enfrentar aqui. Esse gigante, ele tinha cerca de 2,70 metros de altura. Não era brinquedo não, não era coisa pouca não. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Para você relembrar, eu sei que você já sabe, um côvado mede em cerca de 45 centímetros. E ele, côvados e 1 palmo, então ele tinha cerca de 2,70 metros, se você multiplicar aí, 45 centímetros vezes 6. Esse era o tamanho de Golias. Não era um gigante, aquela coisa toda. Tem gente que imagina o Golias como se fosse um camarada de 6 metros de altura, 10 metros de altura por 20 de largura. Não, ele era um homem alto, 2,70 metros. E ele vem agora para guerrear vestido do maior aparato que existia naquele tempo, com a sua couraça que protegia o seu peito, a sua espada embainhada. E ele, toda vez que ele aparecia, os soldados, todo mundo, até mesmo os generais, começavam a tremer as pernas de medo, dizendo, agora não dá para a gente. E eles venciam as pelejas. E os seus irmãos aqui, os irmãos de Davi, estavam nesse dia aqui, o cenário era de guerra. 3 dos irmãos de Davi estavam aqui. Davi estava no campo, apacentando ovelhas. E o seu pai o chama, diz, Davi, eu vou você levar os seus irmãos. Você vai levar para eles um pedaço de pão, e você vai levar aqui um cantil de leite, e esse leite você vai dar para o general, para que você possa ter acesso aos seus irmãos. Afinal, eles estão numa área de guerra, e você não é soldado, você não pode entrar lá. Então, era meio que fosse para comprar a atenção do general, para ele ter acesso aos irmãos dele. E assim ele fez. E quando Davi chega naquele cenário, irmãos, todo mundo com medo, todo mundo tremendo, porque Golias estava ali. Davi, procurando os seus irmãos, ele consegue encontrar, e um dos seus irmãos diz para ele assim, o que você está fazendo aqui? Por acaso você deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto? Ou seja, quem é você para estar aqui, nesse cenário de guerra? Quem é você para vir aqui, se apresentar como se fosse um soldado para ir para a peleja? Você não é nada, você é o menor da casa do meu pai. Volta lá para o seu mundinho, volta lá
vai cuidar daquelas poucas ovelhas que está sobre a sua responsabilidade, porque você entende de ovelha, você entende de pasto. Nós aqui entendemos de espada, entendemos de guerra, nós aqui sabemos o que estamos fazendo. Você está em terra estranha, quem é você para estar aqui? E Davi olha para o seu irmão e fala assim: o que é que eu fiz agora? Ou seja, se ele perguntou o que é que eu fiz agora, é porque todo dia ele vinha sendo provocado pelos seus irmãos. Os seus irmãos todo dia arrumavam um jeito de provocar Davi também. E Davi agora começa a observar o cenário. E ele ouve uma conversa dizendo assim: olha, eu escutei um boato aí, que aquele que se levantar para enfrentar aquele gigante ali, o rei vai dar muitas riquezas a ele, e ele vai se casar com a filha do rei, e o seu pai ficará livre de todo o imposto do reino. Davi ouve aquilo. Em primeira instância ele não acredita, e ele começa a perguntar para as pessoas: o que vai se fazer com o homem que se levantar para enfrentar esse gigante? Falou que vai dar a filha dele, o pai vai se livrar dos impostos e vai ser muito rico. E Davi começa então a perguntar. O cenário é de luta. Davi estava tranquilo no campo apacentando ovelhas. O seu pai o chama, ele, como obediente que era, pega o lanchinho e vai para os seus irmãos. Chegando lá, Davi se encontra com esse cenário aqui. Mas o que me chama a atenção, que enquanto Davi que aquele que se levantasse contra Golias ia ficar rico, ia casar com a filha do rei, o pai não ia ter impostos, ele continuou na dele. Agora, quando ele ouve a provocação de Golias, quando ele ouve Golias gritando, dizendo: tem algum homem aí de coragem para me enfrentar? E Davi olha de um lado, Davi olha do outro, Davi olha tendo joelho com joelho, tremendo, suando frio. E o rei Saul todo preocupado: o que é que nós vamos fazer agora? Aí Davi, irmão, mais corajoso do que eu, mais corajoso do que você, mais corajoso do que qualquer um, ele se apresenta, vê a preocupação do seu rei. E ele chega agora e fala isso aqui para Saul, o versículo 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ô rei, por que o senhor está preocupado com esse gigante? Ô glória, por que é que o senhor está preocupado com essa luta? Por que é que você está desesperado com esse problemão aí que você está enfrentando? Não se preocupe não. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul era um homem formoso, era um homem. Olha agora para Davi. A Bíblia, para não chamar Davi de feio, a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Como se fosse Davi era bonitinho, para não falar que era feio. Ele era ruivo e de gentil aspecto. Davi olha para ele, Saul olha para ele e fala assim: mas você, tu não pode ir contra esse gigante, rapaz. Quem é você? Mais uma vez afrontando Davi, mais uma vez desacreditando de Davi, por ele ser quem era. Você é apenas um moço, agora ele é um valente, ele é um soldado de guerra, desde a infância ele peleja, aleluia. Mas Davi, como não aceitava levar desaforo para casa, e ainda mais sendo alguém afrontando o Senhor dos Exércitos, ele se levanta e diz: ei, porém disse Saul, você não pode lutar. E Davi agora diz: você não sabe da minha história, rapaz. Você está olhando para mim aí, para o meu tamanho pequeno, pela minha aparência. Você não sabe o que eu tenho enfrentado lá apacentando as ovelhas do meu pai. Você não sabe as lutas que eu enfrento todo dia. Você não sabe por onde eu passei para chegar até aqui. Aleluia. Às vezes as pessoas olham para nós, as pessoas olham para você e duvidam de você, duvidam do teu chamado, duvidam da sua capacidade, porque não conhecem a tua história. Você não vai conseguir. Desista de orar por ele, para de orar por ela, para de ir para a igreja, desiste desse emprego,
Para de orar para que Deus levante a cura. Não vai acontecer nada, porque não conhece a sua história. Davi olha para aquele rei e fala assim: você não sabe quantas e quantas vezes eu despedacei urso com as mãos. Se levantavam contra as ovelhas do meu pai e eu ia contra elas. E eu já lutei contra leão, já lutei contra urso, porque o Senhor era comigo, o Senhor é na minha vida, e Ele me livrou, e vai me livrar também desse filisteu aí, ó rei. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão: você pode estar sendo desacreditado pela sociedade, pelos da sua casa, mas tem um Deus no céu que conhece a tua história. Tem um Deus no céu que te escolheu e conhece quem você é por dentro, e tem depositado em você uma confiança de que você vai vencer essa luta, e que você vai vencer essa prova. Ei, não os opositores, não acreditem nos inimigos. O que eles querem é ver você de cabeça baixa, envergonhado, voltando do campo de batalha, frustrado. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: sou eu na tua vida, foi eu que te chamei. Tu pode ser o menor, tu pode não ser nada para os outros, mas para mim tu é alguém, para mim tu é importante, porque eu conheço a tua história. Glória a Deus. Você não sabe as guerras que eu tenho enfrentado, Saul? Enquanto o Senhor fica aqui no reino, eu estou lá nos campos pastoreando ovelhas, enfrentando leão, enfrentando urso. Esse gigante para mim não é nada, porque Deus é na minha vida. Aleluia. E Saul vendo isso, eu imagino Saul dizendo: olha, eu não conhecia a tua história. Realmente eu não sabia disso. Que você tão pequeno assim, mata leão, mata urso. Eu não sabia do valor que você tem. Mas olha, vai então, vai-te embora. E que o Senhor seja contigo. Saul não sabia que o Senhor já era com Davi. Saul não sabia que o fato de Davi estar ali naquele dia era um propósito de Deus para a vida de Davi. E aí eu vou dizer uma coisa para você aqui, meu irmão: quem foi que mandou Davi enfrentar o gigante? Foi Deus? Não foi Deus. Quem foi que mandou Davi deixar os seus irmãos e ir se oferecer para enfrentar Golias? Não foi Deus. A missão de Davi nesse dia aqui era apenas ir falar com seus irmãos, perguntar se estava tudo bem e levar um lanche para eles. Mas Davi observou o cenário e viu que os filhos de Deus estavam sendo envergonhados, estavam sendo açoitados por aquele gigante. Davi disse: não, eu não posso me calar, eu não posso deixar a situação assim. Ei, eu não posso deixar minha casa do jeito que está, eu não posso deixar a situação de vergonha tomar conta da minha vida. Eu preciso me posicionar, eu preciso me levantar, eu preciso enfrentar essa luta com esse gigante aí. Sozinho eu não posso, mas com Deus na minha vida eu vou vencê-lo em nome de Jesus. E Davi agora pega a prova com a mão. Que luta. E aí mais uma vez Saul fala assim: você vai lutar com ele? Vou. Tenho certeza? Tenho. Então assim você não pode ir. De cara limpa, peito aberto, você não pode enfrentar esse homem. Tu já é maluco de querer ir lutar com ele. Agora ainda mais assim, de mãos abanando, não dá. Vem aqui que eu vou preparar você para a guerra. E Saul começa a colocar as vestes de um guerreiro em cima de Saul, de Davi. Colocou as roupas, colocou a couraça, colocou o capacete, colocou a espada. E quando Davi foi se movimentar, ele não conseguiu. Peraí. Tira esse negócio de mim. Eu não preciso de nada disso para enfrentar esse inimigo. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com meu Deus. Eu não estou indo lá de cara limpa. Eu estou indo lá com um anjo guardando a minha vida. Eu estou indo lá em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje o Senhor vai livrar o povo dele desse inimigo. Hoje a tempestade vai passar. Hoje a luta vai acabar. Porque Deus me colocou aqui para enfrentar essa luta, e eu tenho certeza que quando Ele manda, Ele assina embaixo, e eu vou derrotar esse homem. Davi agora abre mão das vestes do rei,
Davi era pastor de ovelhas. Davi pega todo aquele aparato de guerra, joga num canto e fala: eu vou vestido como eu sou. Eu vou do jeito que Jeová me conhece. Eu não preciso de ajuda humana para enfrentar essa luta. Eu preciso da mão de Deus. Se Ele está comigo, nenhuma ajuda vai me valer se não for a dele. Pode, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas eu estou indo agora lutar com a roupa de pastor. E Davi, simplesinho que era, pega o seu alforje. Davi agora se aproxima do ribeiro, se agacha, escolhe 5 pedrinhas. Oh, glória. Coloca essas pedrinhas no alforje. E ele volta de frente com aquele gigante. O gigante olha para ele e fala assim: você? O gigante todo cheio de onda. Espada, couraça, capacete, cinturão. E tinha um escudeiro que ficava na frente de Golias com o escudo, protegendo ele de flecha, de pedradas. Olha só. Você vai me enfrentar. Quantas e quantas vezes nós somos afrontados pelo nosso inimigo, irmão? Quantas e quantas vezes o nosso inimigo se levanta contra a gente e diz: você não é ninguém. Olha para a sua vida, olha para você. Você tem certeza que você vai querer me enfrentar? Mas aquele que está conosco é maior do que aquele que está nos assolando. Quem está conosco é maior do que qualquer outro inimigo. E Davi agora... Golias olha para ele e fala assim: você está pensando que eu sou algum cachorro? Você se levanta contra mim com paus, pensando que eu sou algum cão? E Davi agora diz para ele assim: tu vem a mim com lança, com espada, com flecha. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. E a Bíblia vai dizer que Davi vai em investida contra Golias, e Golias vem de encontro com Davi, irmão. Imagina a cena. Um homenzinho pequenino, correndo, e enquanto corria, manuseava ali a sua arma de guerra. Enquanto corria, pegava a sua funda, tinha uma corda de um lado, uma corda do outro, e na ponta um couro. E Davi correndo, enquanto corria, pegava a pedrinha, escolheu uma das pedrinhas ali no seu alforje, prepara a funda, e correndo ele começa a girar. E ele gira e solta aquela funda. Eita, Golias estava de capacete, protegendo o alto da cabeça, protegendo a lateral e a sua nuca. Golias estava de colete, protegendo o seu peito de flecha. Irmão, e quando Davi lança aquela funda, eu imagino o Espírito Santo vindo, direcionando aquela funda diretamente na testa de Golias. E a Bíblia vai dizer que Davi lançou aquela pedra com tanta força que a pedra cravou na testa de Golias. Ele jamais imaginava que algum dia alguém fosse o atingir diretamente no meio da sua testa. Meu irmão, o alvo que Deus preparou para você é certeiro. Não tenha medo. Se o Senhor está te mandando ir, se o Senhor está te mandando abrir a boca, abra. Se Ele está te falando, pode ir, porque eu sou contigo, Ele garante a tua vitória, meu irmão. Deus não erra o alvo. Golias jamais imaginou que fosse acertado um dia no seu próprio rosto. E Davi agora mira e lança, e aquela pedra penetra na sua testa. E Golias, cai no chão. Interessante que quando Golias se levanta aqui, ele fala: o homem que vencer-me, o nosso povo passará a ser servo daquele que me derrotou. Agora, se eu vencer, vocês serão nossos servos. Golias já está no chão. Imagina o povo, a plateia. Porque tinha plateia, gente. Assim como hoje tem plateia observando a gente a lutar, sabia? Tem aqueles que estão torcendo pela nossa vitória, e tem aqueles que estão torcendo para a nossa derrota.
Nós lutamos hoje com plateia também. Não lutamos como no Coliseu, mas nós lutamos e tem aqueles que estão só esperando o momento. Daqui a pouco cai, daqui a pouco vai ser atingido, daqui a pouco vai sair fora, daqui a pouco a família está destruída, daqui a pouco o casamento está acabado, daqui a pouco vai morrer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: quem está contigo é maior do que a plateia que está te assistindo para ver a sua derrota. Deus tem preparado gente que vai torcer por você. Deus tem preparado gente que está aplaudindo você lutando e dizendo: você vai vencer. Você pode ser pequeno diante dos homens, mas tem um Deus do céu que te conhece. Continua lutando aí, não desista, até porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na alma daquele que se recua. Aleluia. O gigante está no chão. Vitória vencida, vitória alcançada. Davi agora se aproxima, não diz nada. Pensam que a vitória de Davi deu-se na queda de Golias no chão. Não. Davi se aproxima agora. Olha isso aqui, irmão. A Bíblia vai dizer que Davi se agacha próximo do seu algoz. Ele se agacha e ele tira a espada de Golias da bainha. Golias estava tão confiante que não ia nem precisar de espada para Davi, que durante o confronto ele nem desembainhou a sua espada, pastor José. Contra esse pequenininho aí, não preciso nem de arma, minha própria mão já vai derrubá-lo. Mas o teu inimigo não conhece o Deus que você serve, não conhece as horas de oração que você passa diante de Deus, não conhece o tamanho da sua intimidade, mas você sabe. E ele nem desembainhou a sua espada. E Davi agora se aproxima, se debruça sobre ele, tira a espada da bainha. E com a própria arma do inimigo, Davi levanta aquela espada e ele cai sobre o pescoço de Golias e ele separa a cabeça do corpo. Cadê o gigante? Cadê o grandalhão que estava enfrentando o povo de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é para você pegar. Não foi o inferno que levantou Golias. Não foi. Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Aleluia. Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato. Deus levantou Golias para mudar a história de Davi. Aleluia. Por que, pastor? Como assim? Quem era Davi antes de Golias? Era só um pastor de ovelhas. Conforme o seu próprio irmão havia dito para ele, de poucas ovelhas. Era desprezado pela família. Ninguém dava nada por ele. Mas se não tivesse aparecido Golias na história de Davi, ele não seria quem ele foi. Então, meu irmão, se essa crise te afronta, o gigante é enorme. É Deus dizendo: não vou te matar. É Deus dizendo: não se conforme, levanta a tua cabeça, porque o mesmo Deus que permitiu o gigante, é o Deus que vai colocar ferramenta nas suas mãos, o gigante vai cair no chão, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Aleluia! Quem você vai ser depois da prova? Essa palavra Deus tem falado conosco toda semana, irmão. Quem você vai ser depois da prova? Quem foi Davi depois de Golias? Olha o que aconteceu. Saul vendo aquilo tudo. Esse homenzinho aí derrotou um homem de 3 metros de altura. E ele chama agora um dos seus. Ele chama e pergunta: ei, chama Abner. Fala assim: Abner, quem é o pai desse moço aí? Quem é a família desse homem? Qual é a linhagem dele? Abner diz: eu não sei, rei. Não faço nem ideia. E sabe o que aconteceu?
E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. A partir de Golias, depois de Golias, Davi começou a ser observado, Davi começou a ser engrandecido. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Olha aqui, irmão, um simples pastor de ovelha que não era nada aos olhos das pessoas. Depois que enfrentou a prova, depois que matou o gigante, depois que saiu com a vitória na mão. O interessante é que quando Saul manda chamar Davi, Davi se apresenta a ele com a cabeça do gigante na mão. Ou seja, você quer prova maior da minha vitória? Está aqui. Eu estou com a cabeça do inimigo na mão. O Senhor vai te honrar tanto, crente, que ninguém vai acreditar. Ei, vão perguntar para você, mas o que foi que aconteceu na sua vida? Você vai falar, está aqui as marcas da minha peleja, está aqui a minha vitória, está na minha mão, porque Deus é comigo, foi Deus que me chamou. Ei, não se importe com o que estão dizendo sobre você. Davi, depois de Golias, começou a ser honrado. E sabe o que as pessoas diziam? E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul se indignou. Davi foi honrado depois de Golias. Todo mundo queria saber quem era o homem ruivo de gentil aspecto. Vocês imaginam o exército filisteu? Quantos exércitos o nosso gigante derrubou? Quantos reinos nós conquistamos com Golias na nossa frente? E agora o nosso troféu se foi, a nossa maior arma se foi. Mas o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, meu irmão, é a coisa tão tremenda. Só que você só vai vencer essa luta usando a ferramenta que Deus vai dar para você. Não é com as tuas forças, não é do jeito que você está pensando, não é do jeito que você está querendo, é do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é melhor. Aleluia. Pronto. Está enfrentando luta? Continua. O gigante está caído, não se contenta com isso não. Ele pode estar respirando ainda. O Senhor quer que você arranque a cabeça do teu inimigo e ande com ela desfilando como troféu. Foi assim que Davi fez. Davi agora pega a cabeça daquele gigante e sai andando pelo reino, e as pessoas observando o que foi que aconteceu. Que homem é esse? Aleluia. Sabe quem é esse homem? Sabe quem é essa mulher? Serva do Deus vivo, que respeita a ordem do seu general, que não recua, que não abaixa a cabeça, que não se prostra diante da luta, que não tem medo do gigante, mas ele se levanta a cabeça e fala: eu vou a ti, eu vou enfrentar essa luta, porque Deus é na minha vida. Aleluia. Estão dizendo para você que não vai acontecer? Estão dizendo para você que você não é capaz de enfrentar essa luta? Faça como Davi. Você não conhece a minha história. Você não sabe quem eu sou. Você não tem ideia das horas de oração que eu passo. Você não tem ideia do jejum que eu tenho feito. Eu vou vencer essa luta assim. Entenda uma coisa, crente, e eu encerro aqui. A sua história e a minha história, quem escreve. E Deus, Ele prepara o cenário, Ele cria situações para que você seja vencedor. Deus preparou todo esse cenário para que Davi fosse até ele. Agora, se Davi fosse mais um covarde, ele poderia ter olhado, entregado o lanchinho para os seus irmãos e dizer: eu estou fora, eu enfrentar esse homem aí? Não.
Mas Davi tinha certeza que enquanto ele estava pastoreando, Deus estava escrevendo. Enquanto ele estava sendo humilhado, Deus estava escrevendo. Enquanto ele estava na estrada com o lanchinho para os seus irmãos, Deus estava escrevendo. Escrevendo uma história nova para a vida dele. Escrevendo um dia de vitória para ele. Escrevendo uma nova história para a vida de Davi. Aleluia! A nossa história é escrita pelo dedo de Deus. Não fuja do gigante. Enfrente ele. Pastor, estou... Deus não vem de você. Paulo disse que quando ele pensava que estava fraco, ele estava forte. Porque ele caía de joelhos e buscava a Deus. E o Senhor respondia: Paulo, a minha graça te basta na sua vida, Paulo. E com a minha graça tu enfrenta o inimigo que for. Aleluia. Você pode estar chorando hoje. Pode estar sendo zombada hoje. Mas Deus está preparando a sua vitória. Deus está preparando o cenário da tua vitória. E todos os teus inimigos olharão e verão que Deus é na sua vida. Aleluia. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Não é você que escolhe. É Deus. Se fôssemos para nós escolhermos lutas, a gente escolheria só as menores. Mas como não é na nossa força, é na força de Deus, Ele te levanta e diz: vai com coragem. E aceite a ferramenta que eu vou colocar nas suas mãos. Essa ferramenta que você vai atingir o teu adversário. Não precisa emprestar ferramenta de ninguém. Não precisa ficar vivendo da oração de ninguém. Não precisa ficar pedindo no portão de ninguém. Porque eu sou na sua vida. Apenas confia em mim, porque sou eu que te chamei. Oh glória. Aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus continue na sua vida. E lembre-se, Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato. Essa prova aí que você está achando que é enorme, esse gigante, vai servir para você ser levantado, ser honrado por Deus. Porque você enfrentou o gigante sem hesitar. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. E lembre-se, enquanto você está chorando, Deus está escrevendo. Mas Deus estava escrevendo. Você orando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Atordoado e Deus escrevendo. Oh, Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você caiu, estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e aposta em você. O momento pode até sumir da memória. Quem é você? Quem é ela? Quem é ele? Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia, Jesus. Obrigado por ser conosco, Deus.
Obrigado porque o Senhor tem nos dado ferramentas para enfrentar os inimigos. Podem olhar para mim, podem olhar para nós e não dar crédito, não dar valor algum. Mas o Senhor que nos chamou, o Senhor nos conhece. Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, desesperada e Deus escrevendo, atordoada e Deus escrevendo, decepcionada e Deus escrevendo. Oh, Ele nunca desprezou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele chegou lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Vai não, pois foi Deus que me chamou e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, olha eu aqui, olha você aí. O inimigo até pensou que você tinha desistido, é muito pequeno. Espalhou para todo mundo que você tinha morrido, mas pra vergonha do inferno, olha você aí. Oh Deus, obrigado Jesus, obrigado pela tua igreja, obrigado pelas nossas lutas, obrigado pelas nossas vitórias. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos conservado em vida. Obrigado que apesar de tudo que caminhando, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, confiando no Deus que escreve história, confiando no Deus que tira o homem do anonimato e faz ser honrado entre os homens, confiando no Deus que cura, no Deus que liberta, aleluia, no Deus que leva para o céu. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Aleluia. Que você possa dizer amém aí onde quer que você esteja. E que essa palavra venha servir de alimento para a sua vida, para você continuar caminhando essa semana. Porque lutas virão, batalhas virão, mas tenha certeza, a vitória já está preparada. Aleluia. Deus vos abençoe em nome